O vereador Zé Luiz Tancredo está conosco aqui. Bom dia, vereador, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, Vera, bom dia, Verinha, né? A Verinha, a todos os ouvintes da Bandeirantes. Aliás, a Verinha é conhecida do tempo do Cicite, porque a Verinha estudou comigo no Cicite. Ui, Jesus! Faz tempo, né? Faz um bom tempo, né? É verdade, é verdade. Olha, o vereador Zé Luiz Tancredo está conosco, porque nós conversamos na última sexta-feira até com o presidente da Fundação de Esporte em Tubarão, o Hernani Bigger, e aí ele falava sobre a questão do Bolsa Atleta, do trabalho do Bolsa Atleta em Tubarão, da Fundação e tudo mais, porque na semana passada, até o vereador Zé Luiz Tancredo fez um comparativo da questão dos recursos do social com o esporte aqui em Tubarão. E aí, claro, o Zé, né, tem todo o direito, veio aqui, ele ouviu a entrevista do secretário do Hernani, presidente da Fundação, e aí a gente começa o quê? Botando, ontem inclusive eu assisti a sessão, acompanhava a sessão, você colocou, né, fez essas colocações e até colocou esse vídeo, foi do seu pronunciamento da semana passada, rapidinho, quando você pedia informações. Ô Vera, até para deixar claro para os ouvintes, até para ter um entendimento, né? No dia 15, nós apresentamos um requerimento, aliás, apresentamos um requerimento e fizemos uma discussão do projeto em plenário, que era uma aprovação de remanejamento orçamentário no social. E quando veio a questão do social, e nós temos lá todos os orçamentos divididos por secretarias, né, e por estrutura, por políticas públicas que são exercidas no município. E eu fiz um comparativo do social, do valor investido no social e do valor investido no esporte. Em momento algum, eu disse na minha fala que eu era contra. E até porque eu tirei ali justamente a gravação, que no dia 15 foi feito, porque depois, logo em seguida, eu vi uma manifestação do Hernani, que é o presidente da Fundação, do vice-prefeito Caio, e rebatendo uma coisa que eu não falei. Quer dizer, querendo dar ênfase para uma coisa que eu não fiz. Então, eu quero deixar bem claro, eu tenho o meu posicionamento, eu respeito o posicionamento deles, eles também têm que respeitar o meu posicionamento. Principalmente eu como vereador, porque a minha função é de fiscalizar e avaliar todas as ações do governo. Uhum. E eu estou lá no plenário e eu fiz um comentário, e aí ele trouxe o comentário, claro, favorece porque a gente sabe do investimento que está sendo feito no esporte. Agora, não cabe a ele querer desqualificar. Aliás, na gravação, aqui eu escutei depois a gravação do seu programa com o Hernani, foi muito deselegante dizer que eu não estava com conhecimento do que eu estava falando. Sim, eu estava com conhecimento do que eu estava falando. Aliás, tanto é que ontem sim eu apresentei um requerimento pedindo todas as informações e aí vou detalhar os gastos que foram feitos. Uhum. É humanamente possível, eu tenho que respeitar as ações de governo, mas se as coisas vão pender para que tenha que estar explicando, agora sim, agora eu pedi para saber se quase 6 milhões de reais que são investidos anualmente no esporte. Quanto é que gasta por ano? Mais de 5 milhões, quase 6 milhões, 5 milhões ano? E alguma coisa, eu não lembro o valor exato. Você acha que é muito dinheiro? Mas é óbvio que é muito, para uma cidade como a nossa, com a per capita baixa, é um pouco desproporcional. Se tu tem parceria com outras empresas da iniciativa privada, aí tudo bem. Agora, o que não pode é o município investir mais de 6 milhões. E aí eu fiz um comparativo com o social, porque nós estamos vendo o caos que está vivendo aí a cidade. Nós estamos com caos na cidade aí, de pedinte, de pessoas aí no semáforo, gente dormindo em marquise, embaixo de marquise, porque não tem um local, o social na cidade está um caos. Tu vai na praça ali em frente à Secretaria Social, na Praça 7 de Setembro, onde tem os táxis, tu não consegue sentar num daqueles bancos. Tu vai nos banheiros públicos ou locais públicos, prédios abandonados, tem um amontoado de pessoas e isso está criando uma certa instabilidade, uma certa insegurança. Então, eu questionei do valor investido em uma área e do valor não investido em outra área. Aí eu trouxe o orçamento do social e trouxe o orçamento do esporte, fiz um paralelo. Você disse que o esporte, a prefeitura está investindo 6 milhões por ano, e do social? O social dá em torno de 10 milhões, só que a folha de pagamento, que está inclusa nas despesas do social, é quase 2 vezes ou um pouco mais do que é gasto no esporte. Então, para investimento em estrutura, na estrutura existente, o valor do social é bem maior do que o do esporte. Agora, para investimento, o do esporte é maior do que o do social. Mas o esporte também é uma questão social, não é, vereador? Mas eu sei, sim, tem a parte social. Exatamente. Só que tem um detalhe, ela tem um cunho social. Eu estou te falando para investir em 100% do cunho social.
porque o esporte tem a questão da prática esportiva para qualificação de saúde, para escolinhas, enfim, por uma série de coisas. Aí a gente sabe que tem. Mas tu tem que ter uma proporcionalidade. Não adianta nada tu também ter um quintal todo arrebentado com uma casa toda moderna. Tu precisa ter equivalente o quintal com a casa. Não adianta tu sair de terno de sandália de dedo. Tu tem que ter um sapato compatível. Tudo tem que ser compatível. O que eu discuto, e aliás é o meu posicionamento, e eu tenho que ser respeitado. As pessoas podem até não concordar comigo, mas tem que respeitar como eu respeito dos outros. Então, a minha bronca está aí nesse sentido. Então, eu até queria ver se o Léo pudesse, vamos lá, bota se rapidamente. O Léo pudesse rodar o meu pronunciamento no dia 15, que gerou toda essa polêmica. Vê se tem alguma coisa de estranho nisso aí. Por favor, Léo. Então, nós estamos observando que o peso do esporte, o peso do social, praticamente na cidade, é quase que equivalente. Não tem nada contra o esporte. Nós temos que ter investimento no esporte, mas não de alto rendimento. Nós temos que ter esporte para aplicar nas comunidades, levar para os bairros as unidades esportivas, escolinhas, para que a nossa juventude possa aproveitar um pouco mais. E, no entanto, a gente vê um investimento pesado. O Bolsa Atleta é fundamental, mas não da forma como está sendo aplicado. Existe aí uma aplicação para ter atleta de outros municípios para trazer o resultado. Nós não precisamos de resultado no esporte. Nós precisamos de resultado nas pessoas. Nós não podemos deixar o social ficar com um orçamento equivalente a um orçamento de esporte. Nós temos que acordar para isso. O governo, ele pensa desproporcional. E, aliás, os investimentos que são feitos na sociedade não é equivalente àquilo que a sociedade precisa. Porque o orçamento é mal distribuído. E aqui nós estamos vendo um pequeno exemplo de uma transferência que pese que é dentro da mesma secretaria, mas de uma transferência de valores e que aqui a gente traz um destaque. Muito bem. Então você diz que é desproporcional o investimento na. Mas o que me despertou para mim te ligar e pedir para mim vir aqui um espaço foi que o Hernani frisou isso em 2 vezes na fala dele, e tu frisou no início e no final também na tua fala. Que eu fui lá falar sem conhecimento. Eu fui falar com conhecimento, porque eu tenho... Eu até perguntei, será que o vereador não tem conhecimento? Eu tenho todas as informações. O que está acontecendo? É que eles querem desqualificar o meu discurso. Porque o discurso de oposição é cobrar aquilo que efetivamente tem que ser aplicado na cidade. Tem vários os projetos que foram para lá, eu votei favorável para o prefeito, para o governo. Eu votei favorável para o governo, porque eu entendo que é bom. Aquilo que eu penso e que eu analiso e que no meu pensamento não está correto, eu me manifesto. Poxa, eu estou lá para isso. E aí, dizer que eu não falei com conhecimento, sim. Tanto é que agora eu pedi todos os detalhes para a gente poder aplicar. Eu não quero arrumar briga com gente de esporte, porque eu penso que o pessoal do esporte tem que ter. Claro, eu disse é importante também, eu disse na minha né? fala, eu não sou contra. Aliás, sou favorável à aplicação no esporte, mas proporcional. Sou favorável ao Bolsa Atleta, mas investimento proporcional. Vamos diretamente. Fora da realidade, eu não concordo. Vamos diretamente. Qual seria? Claro, você é vereador, conhece o assunto. Como é que você acha que deveria funcionar o Bolsa Atleta? Hoje você fala, inclusive, assim, atletas de outros municípios. Isso. Você acha que não é correto? Eu acho que o Bolsa Atleta nós temos que ter para aplicação nos atletas da cidade. Você é contra, no caso? Eu não concordo. Não é que eu sou contra. Isso é uma questão de atitude de gestão do atual governo. Não é que eu não concordo, eu não sou contra, eu não concordo da forma como está sendo feito. Não é a mesma coisa ser contra não. Ser contra é tu ser contra e não quer saber. Não, claro, e não concordar com o que ele faz em parte, porque parte do Bolsa Atleta está 100% correto. Tem que aplicar em atletas da cidade, motivar a gurizada, os técnicos, né, dar potencial e condições para que eles possam ter resultados. O que eu não concordo é tu trazer de fora para pagar. Isso eu não concordo. É um pensamento meu. Eu tenho que ser respeitado por isso. O governo, as pessoas ligadas ao esporte, têm que dizer que eu tenho que concordar com eles. Não concordo. Você acha que o investimento deveria ser feito? Não, o investimento tem que ser feito. Daqui. Outra coisa, a proporcionalidade de investimento, se tu tens um orçamento X, tu vai botar um proporcional para o esporte. No meu modo de pensar, 5 milhões, mais de 5 milhões de reais investidos no esporte é um valor um pouco exagerado para a cidade de Tubarão, para o orçamento que nós temos.
Mais de 5 milhões de reais ano. Então, num governo, passa dá em torno de 21 milhões de reais investido em 4 anos. O que eu discuto é a questão de tu avaliar, porque existe lá alguns encaminhamentos, feitos editais, certinho, de convocação. Aí o vice-prefeito falou que é de uma UFM a 10, não, são mais, tem aí, se tu tiver premiações, em outros tu ganha bem mais. Varia de acordo com a premiação. Então tem ali uma atuação, tabela, tem gente que vai ganhar bem mais do que isso aí. De repente até o dobro de 10 UFM. Tem ali as classificações, medalha de ouro, prata e tal, e tem toda uma classificação, uma tabela. Então eu não acho justo, de repente, tu investir num atleta que vem de fora para ter o resultado, porque nós não precisamos de medalha de resultado, nós precisamos de investimento nas pessoas. Então, se tu investe na criança, no adolescente, no jovem, na cidade, para a questão do esporte, tu está motivando. Isso aí tem um custo. Agora, quando tu passa a querer ter resultado e tu ter medalhas, Florianópolis, Joinville, Blumenau, Criciúma, já superaram isso. Tinham a fase. É importante tu destacar o município? É importante. Mas tu tem que ver o que é importante tu destacar o município e ter um esporte com qualidade, ou tu, de repente, manter um uso do orçamento compatível pelaquilo que tu tens, para poder sobrar recursos para investir em outras áreas. Nós temos algumas deficiências na cidade que precisam ser revistas. Você acha que, por exemplo, reduzir um pouco mais os recursos do esporte seria adequado nesse momento? Não é reduzir, Vera. Tu tem que sentar e na questão do planejamento que tu vai fazer, e tu tem que priorizar. Por exemplo, eu vou priorizar o atleta da cidade. Então tu vai pegar as categorias inferiores, vai fazer investimento. Essas associações aí fazem um belíssimo trabalho. Tem orçamento, escolinhas de bairros. Escolinhas. Não, a escolinha de bairro eles não têm. Eles têm algumas escolinhas que ele potencializa. O que tem que criar núcleo de esporte nos bairros. Aí média de uns 10 a 15, 16, dependendo, distribuindo a cidade, aí fazer investimento maciço na criançada. Não nas escolinhas, que algumas escolinhas. É diferente. Núcleo seria uma estrutura maior. Uma estrutura maior, trabalhar com 2, 3, 4, 5 modalidades. E aproveitar esse pessoal do Bolsa aqui, atleta, para poder fazer a aplicação das modalidades. Dá para fazer isso aí, um pensamento meu. Agora, tem os especialistas do esporte, que isso é interessante tu discutir com eles, ver como é que vão ser feitos. Agora, o que eu não posso é concordar com tudo que é feito. E eu não concordo do investimento que está sendo feito da forma, até porque eu trouxe um paralelo do social, que nós tivemos aí agora, há uma semana atrás, a visita lá do presidente do albergue, que estava para fechar o albergue por causa de um repasse de R$6.700 por mês. Não, cara, para com isso. Conseguiram resolver o problema? Foi resolvido parte do problema. Eles já conseguiram resolver. Então precisa chegar a pessoa ir lá para pedir na Câmara, ficar falando do que efetivamente precisa ser investido. E assim, quantas instituições nós temos? A gente sabe que o albergue é muito importante, né? O albergue faz um trabalho muito legal. Vera, nós temos, graças a Deus, que nós temos aí os clubes de serviço em Tubarão que são ativos. Voluntários. E as instituições não governamentais, que tem várias estruturas aí, são em torno de 24 ou 26, que tem em vários segmentos, Asilo dos Velhinhos, Convento, Lar da Menina, e aí vai todas essas instituições que fazem um trabalho, o governo tem a sua participação, repassado verba municipal, né, verba pública, para que eles possam ter parte, porque a outra parte é feita pela sociedade. Então nós temos isso aí, por isso que o social funciona. Mas está funcionando no social, você acha? Agora o social, vamos e viemos, para quem conhece a prefeitura e conhece a estrutura do social, a gente teve governos aí que o social avançou muito. Outro fato, nossa, tem tanta coisa aqui que se a gente for estar discutindo, por exemplo, cadê a motivação, incentivo e investimento nos clubes de mães e os clubes de idosos, os clubes de mulheres? Parou, isso aí parou. Isso está parado. Na Câmara eu acompanhei. Parou. Vera, a prefeitura disse que que não pode fazer aglomeração, eles tiraram. Não, Vera, não estou falando de pandemia, pô. O prefeito teve 3 anos e 3 meses antes da pandemia, pô. 3 anos e 3 meses. Passou esses dias um requerimento, um projeto na Câmara, até você levantou essa questão, e aí a prefeitura justificou, né? O líder do governo justificou que é porque não estava acontecendo vários encontros de mulheres. Mas, Vera, a pandemia é o momento ímpar que nós estamos vivendo agora. Fora isso, você acha que está fraco mesmo assim? Ele ficou 3 anos e 3 meses. Ele não investiu. Ele vai dizer para mim agora que é a pandemia, que está 2, 3 meses de pandemia. Nós temos que ter, olha, eu respeito, né, a administração, eu acho que o prefeito, em algumas áreas, ele faz um trabalho excelente, em muitas ele deixa a desejar.
Ele deixa a desejar, até porque a gente sabe, o prefeito não conhece a estrutura da cidade, porque o prefeito ficou 18 anos praticamente fora, como parlamentar lá em Florianópolis, e não viveu o dia a dia aqui. Mas ele está bastante Não. Vera, vamos e viemos. A gente tem que falar a verdade. Eu não tenho nada contra a pessoa do Juarez. O Juarez, como pessoa, eu acho um espetáculo. É um grande homem como pessoa. Agora, como gestor, na minha avaliação, que trabalhei 38 anos ali dentro, ele é péssimo. Ele é péssimo. Ele é péssimo, tanto que ele tem um vice-prefeito que é o salvador da pátria, que é a pessoa que faz os encaminhamentos e a parte administrativa da prefeitura funciona porque tem um braço de ferro lá do vice-prefeito. Agora, eu não tenho que concordar com o prefeito, porque ele é meu amigo. Eu já disse para ele, o meu CPF com o CPF dele não tem problema nenhum. O meu problema, o meu CNPJ, o dele é de governo, e o meu é de vereador, de oposição, o dele é de governo, o meu é de oposição. Uhum. E o CNPJ eu não concordo. Existem algumas coisas que no meu pensamento, e ele tem que respeitar, porque eu também respeito deles. Agora, a minha função lá na Câmara é de legislar e fiscalizar. Eu estou lá para legislar e fiscalizar. Eu tenho que fazer cumprir o meu papel. Agora, o prefeito, toda vida que eu falo, ele fica dodói. Ele fica dodói porque eu falo as coisas, ele vem, ele começa a reclamar e rebate. Bom, ele tem que entender. Se eu puxar os anais da casa, não é normal, as discussões dele com o Maurício da Silva, lá naquela casa, é coisa de ficar de cabelo em pé. Eu não faço 1%. Se pegar os discursos dele na Assembleia Legislativa, do que ele falava e a forma como ele falava de oposição, eu não faço 1% aqui na Câmara. Eu vou sempre discutir o projeto, no mérito do projeto, eu nunca entrei na questão pessoal. Então ele tem que respeitar. Ele quer que pense igual a ele. Eu não vou pensar nunca, porque o pensamento dele é um pensamento que tem viés diferentes do meu. E aí ele tem que também respeitar o meu, eu respeito o dele, e assim a gente vai tocando a vida. Agora, eu preciso, como vereador, fiscalizar. E vou trabalho, fiscalizar, né? Sim. Claro, eu vou fiscalizar agora. O que não pode é eu ter que concordar. O presidente da Fundação, Hernando, foi muito infeliz, porque ele não escutou a minha entrevista, o meu pronunciamento com o meu requerimento. Ele foi muito infeliz. Ele foi no vácuo, de certo, passaram para ele uma informação e ele veio aqui e desabafou em cima da informação que foi passada para ele. Mas se ele escutar o requerimento que eu li em plenário, no dia 15, fazendo esse paralelo do social com o esporte, ele iria concordar. Até porque ele está lá para fazer a gestão. Ele não tem que estar dizendo se eu falo, se eu estou errado ou deixo de estar certo. Ele tem que cumprir a função dele de presidente da fundação, de fazer a gestão do orçamento, de fazer as coisas dentro da legalidade para poder fazer o investimento que tem que ser feito na área que ele administra. Agora, eu não posso ter que estar concordando com tudo que o governo faz. O governo, por exemplo, eu não concordo com muita coisa. Uhum. Por exemplo, vou te ser bem franco, a ponte que está saindo nos fundos do shopping, eu não concordo. Essa ponte deveria ser feita aqui, em oficinas, ligando aqui Deon e Oficinas, que é a universidade, ligando o bairro mais populoso da cidade, que é o bairro de Oficinas, para poder oxigenar esse comércio aqui de Oficinas. Eu faria diferente. E o trânsito, também o fluxo de trânsito seria diferente. Eu não colocaria a ponte lá. Eu, por exemplo, não faria a passarela. Eu dava uma recuperada na ponte Pêncil e pegava esse quase 5 milhões que está sendo gasto na passarela e construía uma ponte lá na guarda, ligando a guarda mais esquerda e guarda mais direita. Então, isso é um pensamento meu, claro, mas eu respeito, porque ele foi lá, né? e fez lá no local onde ele acha interessante. De repente, com cunho, não sei qual foi a avaliação e estudo que foi feito. Aliás, nós aprovamos não, eu não aprovei. Eu votei contra. Eu não aprovei o empréstimo de 30 milhões de reais que ele tirou no Finisa, na Caixa Econômica, emprestado, que é 6 anos, 2 de carência e 4 para pagar. Esses 30 milhões que a população vai pagar. A partir do ano que vem, nós vamos começar a pagar esse empréstimo aí, vem descontado no Fundo de Participação e no ICMS. De tirar desse valor, 30% para a construção de uma ponte naquele local. Ele foi lá, a liberação foi um cheque em branco, porque foi lá para a Câmara dizendo para tirar o empréstimo de 30. Não falou aonde seria aplicado, não veio em anexo aonde seria aplicado. Aí eu questionei, mas peraí, nós estamos dando um aval para o prefeito tirar 30 milhões, aonde é que vai ser aplicado? Não, o prefeito tem alguns projetos. Não, mas nos coloca aqui qual é o projeto. E aí, no entanto, aprovou. Por que aprovou? Porque ele tem a maioria na Câmara. Ele, além de ter a maioria na Câmara, tem aqueles que agregam a ele, que tem os seus benefícios, e aí os seus benefícios dentro do governo. Você sabe que funciona... Mas vamos e viemos, Vera. Vera, então não existe legislativo em Tubarão, porque o executivo esmaga o legislativo.
Porque ele, além de ter os Tem a maioria. vereadores de oposição, a maioria, ele trouxe mais alguns, agregou alguns. Hoje ele tem 13 votos. Então ele faz o que quer. Não existe Câmara de Vereadores. Mas se você em tivesse do Tubarão. outro lado... se Não, fosse, não, por não exemplo, faria. não sei de Essa lutar tem que dar liberdade para os vereadores Claro. votarem Você e acha que- trabalhar para a população. Aliás, foi eleito para isso o vereador, para trabalhar pela mas população. os vereadores da situação não têm liberdade? Como é que é? Os vereadores da situação não têm liberdade para votar Toda contrário? segunda-feira que eu tenho a sessão à noite na Câmara, eles fazem uma sessão, uma reunião lá no Executivo pela manhã. Isso é por para falta- resolver, para dizer, ó, vamos votar aqui, vamos votar lá. Chega lá tudo pronto. E, aliás, 95% dos projetos que vão para aquela casa, Vera, Mas, vão em vereador- regime de urgência. Então, o projeto não tramita na casa, não dá tempo de tu fazer uma emenda, propor algumas ideias em cima dos projetos, que é a função do vereador. Então, ele vai lá e vai para a votação. Mas o ele vereador- chega lá, 5 minutos antes da sessão, o líder de governo entra com o projeto embaixo do braço e protocola na mesa. Aí tu tem 10 minutos para discussão. Mas o vereador, mesmo Não sendo... pode retirar o projeto, não pode nada. Mas o vereador, mesmo sendo de situação, ele pode votar contrário, depende muito da cabeça dele, depende muito do que ele acha que não é. Vera, se tu recebe uma orientação do governo, Como não? tu faz parte do governo, tu vai votar contra, Vera? Sim, mas eu acho que o vereador, vereador é eleito. Vera, O vereador vamos tem fazer que, de tem que ter conta, Vera. consciência. Tu acompanhou 3 Eu anos, tu sei, acompanha a Câmara há muito acompanha tempo, anos, tu sabe como funciona. Exatamente. Então tu não vem pra mim Não, dizer mas o vereador para, Vera, pode. para. Eu sei como funciona, mas poderia funcionar diferente, não é? Depende muito do vereador, não é? Não, Vera, eu não vou entrar em detalhes. Pois é. Vera, assim, ó, Vera, Você- tem que entender você foi que tem vereador que da dar época- liberdade para a Câmara funcionar, operar como legislativo. São 3 poderes na cidade: executivo, legislativo e judiciário. Nós não vamos lá interferir no judiciário, como o judiciário não interfere conosco no legislativo. O judiciário fiscaliza, aliás, vai julgar das ações do legislativo e do executivo. Cabe à função do legislativo fiscalizar o executivo. Claro. Se não tiver correto, denunciar para o judiciário. Mas é o correto, então claro, é isso que exatamente. tem que ser feito. O que é que a Você gente foi, tem feito? você foi vereador na época do Carlos Stipe? Não, eu fiquei como secretário de planejamento. Pois é, se você fosse, por exemplo, o Carlos era do seu partido, se fosse, por exemplo, o PSDB, ou se fosse, por exemplo, você fosse vereador do PSDB, o Carlos Stipe estivesse na prefeitura, você votaria também... Eu só vou te contar uma história que aconteceu. Você votaria contrário aos projetos? Então, eu vou te responder. Vou te responder. Quando nós ganhamos a eleição, a oposição tinha 3 vereadores, a situação 7. Eu cheguei para o prefeito e disse, olha, prefeito, nós temos que fazer uma Câmara solta, uma Câmara que possa... Ah, não, o nosso presidente vai ser fulano de tal. Eu disse, eu não concordo. E aí eu fiz o encaminhamento, nós fizemos o PP junto com o MDB, e nós fizemos 5 votos e ganhamos a mesa contra o posicionamento do prefeito na época. E eu fui contra. Já na primeira sessão eu já votei contra o governo. Então, respondido. Porque eu tenho posicionamento. Agora Claro, é diferente, é Vera. isso que eu digo. É diferente. O vereador E nós tem que ter elegemos uma mesa É, diretora, eu fui exatamente. presidente daquela oportunidade e nós mudamos várias vezes. Aí eu chamei o prefeito e disse, olha, toda vida que tu mandar projeto para cá, não manda em regime de urgência, porque os vereadores não vão votar. Então, o que é que acontecia? No mínimo, com 24 horas de antecedência, os projetos eram encaminhados para nós. Fora disso, não era votado nenhum em regime de urgência. Tudo na ordem do dia, normalmente. É isso que ele fez a pergunta. Então, assim, é só ele agilizar. Só um minutinho. Ele fez essa pergunta exatamente para dizer isso. Ó, o vereador pode ter o posicionamento. Eu lhe perguntei exatamente isso para dizer. Mas Pois é. esse mandato não tem. Pois é. Não é tem. Isso. Pois é. Não é tem. isso. Aí Tu depende de cada vereador. Não, vereador. Vera, tu acompanha. Eu Tu vem acompanho. acompanhando a Câmara. Aliás, eu quero te parabenizar, porque tu é a primeira a chegar e a última a sair. Tu acompanha todo o encaminhamento de voto, tu anota, tu observa. Eu vejo tu muito dedicada nisso. Aliás, a Câmara tem uma parte de transparência na cidade de Tubarão por conta do teu trabalho. Agora, eu te digo, o que é feito lá na Câmara de Vereadores não está correto. O governo, quando interfere demais num outro poder, tu tira o encaminhamento de um bom andamento da cidade, dos valores. Por exemplo, orçamento, quando tu vai discutir. A elaboração de projetos ou de leis que são encaminhados do Executivo para o Legislativo, tu tem que deixar o Legislativo ler o projeto. Não, chega Claro, lá, eu sei 5 minutos antes da sessão, tu sabe, lê, Eu aí acho só contra tem isso, 10 minutos para Eu concordo discutir. com você, eu concordo com você. Então- Eu acho que esse negócio de urgência, eu sempre falo aqui constantemente no programa, tem que dar tempo, mandar mais tempo os vereadores, seja de situação ou oposição, tem que dar oportunidade. O vereador é eleito exatamente para isso, para fiscalizar e acompanhar. E ele tem que ter tempo de ler o documento, de fazer a
análise dele. Eu falo isso constantemente. Eu sou bem crítica nessa questão também. Eu estou adiantada da hora, mas eu quero perguntar. Ontem eu acompanhei a sessão e eu vi você levantou um assunto interessante com relação a concurso aqui na cidade de Tubarão. Deve ter um concurso e ontem eu vi você levantou um assunto pedindo informação, inclusive, já como uma forma de fiscalizar a empresa e a forma como seria. Qual é a sua preocupação hoje com relação ao possível concurso que deve ter aqui, eu acho que talvez esse ano ou ano que vem, né? Esse ano. Esse ano? Esse ano. A prefeitura já anunciou, não sei se com essa pandemia vai ser Ele ano. pode fazer, mas não pode chamar. Ele vai fazer. Mas pode fazer esse ano. Pode fazer. O que é a Aliás, isso aí é um termo de ajuste de conduta feito com o Ministério Público, do Executivo, com o Ministério Público, sobre a questão dos concursos públicos. Eu não quero que aconteça o que aconteceu no processo seletivo feito pela educação esse ano, no início do ano. Eu lembro que teve vários problemas. Todo aquele imbróglio, contrataram uma empresa de São Paulo, colocaram um fiscal só por sala, gente usando telefone celular, criou toda aquela celeuma, né? Tu sabe o que aconteceu, né? Isso. Então, o que é que eu fiz agora um requerimento? Quando eu vi que a empresa que ganhou, e aí eu estou sentindo que vai acontecer a mesma coisa. Por quê? O governo estabeleceu o valor de 283 mil para poder elaborar o concurso. Isso é pago para a empresa? É pago para a empresa? Escuta, só para você entender. Isso é o teto que a prefeitura estabeleceu quando fez o chamamento das empresas. Participaram 8 empresas. E cada uma fez sua proposta. E o valor de cálculo é 283. Só que acontece, dessas 8 empresas, uma foi 284, outra 281, outra 197 e tal, e ganhou uma com 86 mil. 86 mil. 86, bem abaixo do que o... Imagina, um terço, deu 29% do valor. E aí, o que é que eu fiz? Isso preocupa você? Aí, claro, aí o que é que eu fiz? Aí eu fiz um requerimento para o governo e questionando por quê. Eu peguei um especialista da área que trabalha com concurso público, uma empresa, e fiz um levantamento qual seria o custo para 5 mil e para 10 mil inscritos. Qual é o custo disso? Provas, porque essas provas têm um custo, pessoas que vão trabalhar, local alugado para poder fazer o concurso e tal. Cheguei à conclusão seguinte, Vera, está aqui o levantamento. É 197 mil se tiver 10 mil inscritos e 149 mil se tiver 5 mil inscritos. Pô, como é que o cara vai ganhar com 86? 149 mil? 149 mil se tiver 5 mil. 5 mil inscritos. Então tu precisa de estrutura. Tu precisa de 10.197. Então, tu tem que ter salas de aula, no máximo aí 30, 35 alunos por sala. Tu tem que ter 2 pessoas dentro da sala. Tu tem que ter a elaboração das provas. Todo esse custo aí dá isso aqui. Aí o cara ganha com 86. Outro fato. Estão fazendo o mesmo erro que fizeram da outra vez. Os documentos, parte da documentação, tu faz a inscrição e os documentos têm que ser mandados por SEDEX. E aí a gente viu pelo volume que tem ali, vai dar em torno de uns R$30, 25 a R$30 o SEDEX para mandar. Agora, se 5 mil pessoas mandar SEDEX com documentos para essa empresa de São Paulo, além do valor que vão ser pago de 35, 50 e 75, porque são 3 valores, dependendo da área que tu pagas, então tu vai gastar ainda 30% ou 40% do valor que tu estás tendo de inscrição para mandar documento. Ora, por que tu não faz uma plataforma que tu possa digitalizar esses documentos? Que tu faça lá, escaneie esses documentos e mande isso aí pelo meio eletrônico. Dá para fazer, não dá? Não está sendo feito. Eu estou sentindo que vai dar outro problema, porque pelo valor que estão cobrando, é muito abaixo da realidade. Muito abaixo da realidade. Outro concurso teve esse problema também de valor mais abaixo? Sim, teve um valor bem baixo. Por isso a sua preocupação, então. A minha preocupação. Aí eu fiz um requerimento ontem, questionando o governo. Antes eles fizeram aqui, a empresa ganhou, agora eles vão lançar o concurso, e aí a gente já tem essa preocupação. Para não dar aquele tumulto que deu nesse processo, como teve o processo seletivo no início do ano aqui no município de Tubarão. Tinha, como eu falei, uma pessoa só por sala, alguém que tinha que ir no banheiro, não tinha ninguém para acompanhar, usaram um telefone dentro da sala de prova, tinha envelope, por exemplo, eles fizeram em 5 locais diferentes. A prova que chegou no primeiro, para a diferença que chegou no último, no 5º local, deu 1 hora. Ora, se tu bota uma prova aqui e 1 hora depois os envelopes vêm lacrados, muitos desses envelopes foi abertos aleatoriamente. Tem que ter ali todo um processo na abertura do envelope para ver as provas ali, conferir se está tudo lacrado certinho. Então, a minha preocupação é nesse sentido. O governo tem que se preocupar em dar uma qualidade, fazer esse concurso público, mas com qualidade. E aí, a comissão de licitação questionou, porque o 29% do valor. Aí questionou.
Então aí eu também aproveitei a oportunidade e estou fazendo a minha parte como vereador. Eu estou fazendo a minha parte de fiscalizar. Muito bem, a gente vai aguardar a resposta da prefeitura para ver nesse caso, né? A Gelúzia está aqui dando bom dia, tá ligado também no nosso Facebook, aqui acompanhando ao vivo. A Rosanda Fragnani, bom dia. Deixa eu ver uma coisa aqui, o que diz bom dia para todos nós, um ótimo dia. Obrigada, Rosane. O vereador Gelson Bento está dizendo aqui, bom dia. José Luiz está falando muitas inverdades. Uma, por exemplo, nunca levei sequer um projeto embaixo do braço e votamos o que é bom para a cidade. O líder de governo, não é? O sentido figurado de projeto embaixo do braço é para dizer que chegou em cima da hora. O senhor tem que. Eu falei, o sentido de levar embaixo do braço é que chega lá 1 hora, meia hora, 15 minutos, 1h30, 2 horas, enfim, chega sempre da tarde para frente, das 17 horas para frente que chegam os projetos em regime de urgência. É isso que eu digo, não é o botar embaixo do braço. Já teve casos, sim, dos líderes anteriores entrar no plenário com uma pastinha embaixo do braço e protocolar na mesa. E alguns desses projetos já fez. Se o senhor quiser, eu puxo lá as gravações, as fitas, porque é tudo gravado, tem as imagens, o líder de governo chegando e protocolando na mesa. Ora, eu estou dizendo que o senhor nunca chegou, mas eu estou dizendo que é uma forma figurada de chegar com o projeto em cima da hora, ponto. Vamos tirar aqui embaixo do braço, em cima da hora. E é realmente que chega em cima da hora, não dá tempo de discutir. O senhor mesmo nos bastidores falou para mim, Tancredo, realmente eu não concordo com isso. O senhor falou para mim, ou não é verdade? O senhor disse, eu não concordo com esse negócio de regime de urgência. Eu não gosto disso, tu até esbravejou no momento que tu falou. Ou não é verdade? Eu estou falando aqui a verdade. O Zé Caetano está mandando um abraço para você, para mim e para você, dizendo que o Zé Luiz fala muito bem, porque ele é pré-candidato a vereador. O Zé Caetano, mandando um abraço. Não, eu vejo assim, ó, eu tô na minha função de vereador, eu não estou na questão aqui de pré-candidato. Eu estou na minha função de vereador e eu que impedi, quero aqui te agradecer, e aliás, a Bandeirantes tem essa prerrogativa que é muito interessante. Quando a gente se sente prejudicado em qualquer situação, pede, vocês não negam. Vocês abrem o microfone para todos. Sempre. Isso é importante a gente deixar claro aqui. Jornalismo aí eu liguei para ti, porque disseram para mim. Não, mas ele tá te elogiando. Aí eu fui lá. Não, tranquilo, mas eu estou respondendo para ele. Eu agradeço a colocação dele. Mas eu fui lá escutar o teu programa, porque está em live. Aí eu escutei o teu programa e vi a manifestação do presidente da Fundação de Esporte, que eu não concordo. Eu não concordo. Ele foi muito infeliz na colocação e foi motivado. Aliás, o governo está usando essa pecha agora. Você que está aí, ouvinte, analise comigo. Eles estão querendo desqualificar a oposição, dizendo de que a gente não tem conhecimento, que a gente só fala as coisas e vota tudo contra. Não, eu voto favorável a coisas do governo e eu estou fazendo a minha função de vereador, de legislador. Então, eu tenho que ser respeitado como tal. Agora, não quero desqualificar. E eu não posso, a cada vez que eu vim aqui, o governo fica dodói. O governo fica dodói, e o governo começa a espernear porque não gosta de ser cobrado. Eles querem que tudo que faça, todos baixem a cabeça e digam amém para o que eles façam. Ó, o Manuel aqui do bairro de Oficinas, manda um abraço pro Tancredo. A Maria do Carmo também, lá do bairro da Passagem. Bom dia, estou ouvindo o programa, muito bom. Manda um abraço também pro... Ok, obrigado, Maria do Carmo. O João Cachoeira, bom dia. Vera, parabéns pelo programa. Manda um abraço pro Tancredo. Opa, um abraço aí pro Joãozinho. Muito bem. Zé, querido, obrigada pela sua participação. A gente está sempre com o espaço aberto. Você sabe que o nosso jornalismo é assim, sempre ouvindo os dois lados. O espaço está aberto e um abraço e tenha um bom dia, uma boa terça-feira. Vera, eu tenho esse seguinte pensamento. Eu posso não concordar com a ideia das pessoas, mas eu respeito. País democrático, né? Esse é o ponto. Né? Eu posso não concordar, mas respeito. Então eles têm que fazer da mesma forma. Eles podem não concordar comigo, mas têm que me respeitar. Mais do que isso, eu sou pago pela população para legislar e fiscalizar. Aliás, legislar as leis que são próprias da Câmara e também trabalhar na legislação que vem do Executivo. E fiscalizar a Câmara e fiscalizar o Executivo. Então eu estou fazendo o meu papel. Aí eles querem que eu faça vaquinha de presépio, fique lá balançando a cabecinha toda vida que eles digam alguma coisa. Não, eu discordo de muita coisa. Votei em muitas coisas que o governo fez. Tem muita coisa que são boas. Agora, muita coisa que precisa ser melhorado. Aliás, eu repito, gestão não é questão de querer fazer. Isso é opção.
A gestão é opção. Tu, quando opta por fazer uma ação dentro do teu governo, tu tem que melhorar aquilo ali. Se está errado e a população não concorda, tem que trocar. E é isso que eu estou fazendo, tentando justificar em alguns pontos que a gente enxerga que está diferente ou errado, que é para a gente possa melhorar. Eu quero trabalhar, fazer a minha oposição construtiva, não destrutiva. E discutir o projeto no mérito do projeto, não entrar na questão pessoal. É isso que eu faço